eu quero fazer uma reflexão com vocês aqui. Abra sua Bíblia, Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 18. Gênesis 2, 18. Vai para a tela aí, mas por favor, exercite abrir sua Bíblia, porque senão já, esse dia eu estava num culto, pedi para abrir no livro de Abraão, capítulo 3, verso 5. Aí eu estou vendo as pessoas procurando. Quando de repente alguém olhou para mim e disse, mas pastor, não tem o livro de Abraão. Mas ele levou quase 1 minuto. Ou seja, a perda do contato com a Bíblia física pode fazer com que as pessoas, certo? Acabam, não vou dizer perdendo o contato com Deus, não vou ser radical a esse ponto não, mas nós precisamos manter essa cultura viva, certo? De acessarmos a Bíblia, tá bom? Então, Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 18. Alguém ainda não achou? Diga amém. É difícil esse texto de achar. Verso 18. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua conosco, falando, abrindo nossos olhos, o nosso entendimento, ó Deus, e que tudo aquilo que recebemos, ou que recebermos neste lugar, que possamos aplicar no nosso dia a dia, mudando não apenas a nossa vida, mas a vida daqueles que estão olhando para nós. Continua conosco, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Num culto, principalmente num culto de campanha como esse, é muito comum que você traga consigo seu pedido, seu propósito, aquilo que você almeja alcançar. Não tem nada de errado nisso, algumas pessoas não gostam muito desse modelo de culto, um culto de campanha, mas nós entendemos a importância de clamarmos juntos e de perseverarmos juntos durante um período de tempo, porque cremos que o nosso Deus é capaz de fazer. Mas eu quero mostrar 2 coisas que eu tenho visto que servem como características no comportamento de pessoas que obtêm êxito, que obtêm vitória naquilo que estão buscando. O texto em que lemos é uma colocação logo no Gênesis, de algo que vai muito além de um relacionamento conjugal. Nós vamos ver isso de forma mais clara em Eclesiastes, mas por aqui eu gosto sempre da maneira como Deus expõe as coisas, o nível de educação, sabe? A maneira de não ser alguém invasivo, apesar de ser o Todo-Poderoso, de ser alguém que na maioria das vezes oferece opções. Quando a soberania dele está em jogo, não. Tudo aquilo que Deus diz que o homem não pode fazer, ele não tem condições de fazer, mesmo que queira. Se Deus proibir de fato, sua soberania é suficiente para impedir o homem de conseguir ter êxito. O homem pode viver para sempre? Não. Gostaria? Sim, mas ele não pode, mesmo que queira. Certo? Alguns estão em congelamento porque acreditam que em algum momento, porque o desejo era tão grande de não morrer, certo? Que criaram essa estrutura. O homem pode voar? Não, ele criou um equipamento, uma estrutura, certo? Que voa, mas ele não voa.
Ele pode viver sem oxigênio, nem que queira, certo? Então, tudo aquilo que Deus proíbe de fato, sua soberania é suficiente para manter isso como inviolável. Porém, algumas coisas que temos por proibições de fato, na verdade não são. Elas são instruções que, se forem quebradas, essas quebras podem trazer grandes prejuízos. O texto em que li é uma delas. E disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Não é bom, mas ele tem o direito de escolher: eu quero ficar sozinho. Ele tem o direito e a opção de dizer: eu não quero um cônjuge, eu não quero amigos, eu não quero filhos, eu quero viver sozinho. A Bíblia diz que não é bom, ele vai ter que arcar com a sua decisão, porque quem é valente o suficiente, corajoso o suficiente, destemido o suficiente para tomar uma decisão, também deve guardar os mesmos adjetivos para o momento da colheita. Porque às vezes as pessoas são muito fortes para fazer, mas muito fracas para colher. Então você tem todo o direito de quebrar todos os princípios. Fique tranquilo que o que Deus proibir de fato, você não consegue fazer. Mas os prejuízos cujos quais você vai levar ao quebrar essas instruções com seu livre-arbítrio, vai te trazer grandes prejuízos. Pode ter certeza disso. Então, duas coisas eu quero tratar hoje com vocês aqui. Se você quer alcançar vitória, primeiro, defina o que você deseja. Qual é o seu propósito? Qual é o seu alvo? Evite colocar isso no plural. Retira o S disso, pois talvez, colocando o S, você perca o foco. Quanto mais singular você for na exposição do que deseja, quanto mais objetivo você for, será importante para você mesmo, para as pessoas que estão com você. Tá certo? Quanto mais singular nós formos, melhor vai ser. Eu quero tanta coisa, provavelmente você não vai alcançar nada. O máximo que você vai conseguir, talvez, é ter sucesso naquilo que é mais fácil. Mas quando você pegar algo, primeiro, escolher algo difícil inicialmente pode ser um grande desafio. Escolher algo mais fácil pode dar a você experiência no percurso. E aprenda uma coisa: se um abismo chama outro abismo, por que uma vitória não pode chamar outra vitória? Por que um sucesso não pode trazer outro? A Bíblia diz: não negligencie o tempo das coisas pequenas. Então precisamos estar atentos a isso. Conquistar algo difícil também é muito glorioso. Mas como vamos fazer para termos sucesso nisso? Dois requisitos são importantíssimos: planejamento e parceria. Se você quer obter sucesso, se você já sabe onde quer chegar, se você sabe quanto você quer ter, tem um objetivo claro de números. Tem um objetivo claro: o que eu quero fazer é isso, eu preciso ganhar isso, eu preciso chegar nesse lugar, e depois que eu chegar lá, ele é o fim? Não. Tem algum lugar que eu planejo ir além, mas primeiro eu só quero chegar até ali. Até ali é o suficiente para mim. Quando eu defino claramente para mim o que eu quero, me parece que isso fica claro para todo mundo. Fica claro para quem está ao seu redor, fica claro para Deus, obviamente, né, que já sabia o que queria, fica claro para o diabo, mas principalmente vai ficar claro para você. Você já sabe. Agora, o que você precisa entender é que como é que você vai chegar até lá? Como é que isso vai
sair do campo do desejo para se tornar uma realidade? São duas perguntas, eu vou fazer de forma contrária. A primeira é: com quem você está realizando o seu propósito? Eu quero falar de parceria. Eu quero mostrar que o texto que li, sustentado por, coloca para mim, Eclesiastes capítulo 4, verso 9. Dá uma olhada. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. É lógico, rende mais. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Verso 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Presta atenção, porque há sempre mais uma opção. Há sempre a opção de estar sozinho. Há sempre a opção de achar que você não precisa de ninguém para chegar a lugar nenhum. Essa é uma opção que é mantida em todos, está lá. É melhor ser 2 do que 1, mas pode ser 1, trabalhar e ganhar menos. Né? Como seria o trabalho de um pedreiro sem ajudante? O ajudante talvez não seja tão qualificado quanto o pedreiro, mas quando ele coloca alguém para acompanhá-lo, um assistente, mesmo que não tenha tanto conhecimento como ele, como profissional, vai ficar mais fácil. Está lá, você pode andar juntos no ambiente de frio, um esquenta o outro, está tranquilo. Eu quero andar sozinho, só fique claro que não vai ter ninguém. Todas as vezes que você entende isso, isso vai ficando mais fácil. Talvez você não tenha todos que gostariam, e da maneira que você gostaria logo no início. Coloca esse texto, por favor. 1 Samuel, capítulo 22, verso 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefes dele. Presta atenção que Davi vai trabalhar com o que tem. Note que a equipe de Davi não é formada por pessoas certinhas. Não era o que ele queria, não era seu ideal, mas era a sua realidade, porque ele tem um propósito. Ele quer se manter vivo. Ele é uma ameaça para o rei de Israel. Saul planeja matá-lo. E Davi sabe que sozinho ele não vai conseguir, né? Ele vai precisar de sua esposa o fazendo descer pela janela. Ele vai precisar de seu amigo para lhe levar informações privilegiadas. Mas ele também tem homens endividados em aperto, homens difíceis, que não são muito bem vistos pela sociedade, mas é o que ele tem. Talvez não seja algo de tanta honra começar com esse tipo de trabalho, com esse tipo de ministério. Talvez não seja tão fácil começar do jeito, não é tão honrado como você gostaria que fosse. Alguém te disse que você serve um Deus todo-poderoso e te deu uma medida que você pode até chegar, mas que não é a sua atual. Quando nós olhamos para isso, as coisas se tornam mais reais, mais concretas. Você começa a receber força de Deus e de você mesmo, de entender que não vai ser fácil, mas que você vai vencer. Porque aquele que está ao seu lado é o Todo-Poderoso. Mas é muito mais do que isso, porque você também desligou a opção, desista. Você está disposto a enfrentar. Davi vai vivenciar isso, é verdade. E vai nos mostrar que se vamos fazer alguma coisa, nós vamos precisar de gente. É assim que funciona. São parceiros, sabe?
São pessoas que vão agregar a nós, talvez não o tempo inteiro, talvez não para sempre. Eu digo isso aqui, a turma que está mais antiga, nós recebemos um dos membros, no que diz respeito à parte material e física, um dos homens mais importantes na nossa mudança e na estrutura. Como é que é o nome dele, Eliezer? Giovanni. Do nada ele chegou, do nada ele sumiu. Chegou num período que nós mais precisávamos. Naquela época estava um pouquinho acima do peso, sobrepeso. Certo? Mas se você visse aquele cara subir no andame, você falava, não vai. E ele subia de forma que nós não conseguíamos subir. Quem é que lembra disso aqui? Levanta a mão. Aí pouca gente. Mas eu não esqueço, não. É um homem que foi chamado para aquele tempo. Depois que a obra... E engraçado que as portas haviam se fechado para ele no trabalho. E nesse período ele ficou aqui. E assim que terminou aqui, as portas se abriram e ele foi embora. Um homem chamado para aquele tempo para nós. Algumas pessoas vão fazer parte da nossa vida durante um tempo. É verdade, mas nem todas para sempre. E nós vamos precisar ter um entendimento disso. De que tem gente, por exemplo, está lá. Você olha para Neemias, é fantástico. Mas o que seria de Neemias se não fosse Artaxerxes, o rei da Pérsia? Quem era Neemias na fila do pão para estabelecer a reconstrução do muro de Jerusalém? Ele era um copeiro do rei, mas que ele encontrou no rei Artaxerxes, o rei da Pérsia, um parceiro, alguém que tinha influências que ele não tinha, alguém que tinha autoridade que ele não tinha. E sabe o que ele fez? Ele se aliançou com essas pessoas, ou com essa pessoa, e não apenas ele. Nós vamos ver o tempo inteiro isso acontecendo. Nós precisamos descobrir quem são os parceiros para a realização dos nossos sonhos. Quem são os parceiros? Quem são as pessoas? Eu não preciso de ninguém. Então vai embora, meu filho. Fia a cara aí, quebra a cara. Acha que você não precisa de ninguém. Agora pare de reclamar do outro, que tem influência, certo? Que tem gente perto dele, que as portas se abrem com muito mais facilidade que a sua. Quer viver desse jeito? Viva. Agora não olhe para a vida de quem está do lado e tem gente andando com ele. Porque você vai descobrir algo terrível. Para ele vai parecer mais fácil. É assim que funciona. Parceria, está lá. Melhor serem dois do que um. As coisas funcionam desse jeito. Agora, quem são seus parceiros? Descubra onde você quer chegar, ué. Você quer construir uma casa? Eu já ouvi testemunho de gente que está aqui, que precisava construir uma casa, que criou uma estratégia para construir uma casa. E Deus foi colocando pessoas estratégicas perto dela. Onde você quer chegar? O que você quer fazer? O que você quer realizar? Tem alguém provavelmente que é bom na área que você é ruim. Tem alguém que consegue fazer aquilo que você precisa. É assim que funciona. Agora, muito cuidado, porque você vai precisar de gente, mas não pode desrespeitar essa instrução. Salmo 1. Põe aí. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos, não se detém nu e não se assenta à roda dos. Então preste atenção com o seu processo seletivo. Não é qualquer um que cabe na sua vida. Os antigos dizem uma coisa que pode falar o que quiser, até hoje está vivo, certo? Como um saco de sal com alguém antes de confiar. E não era um saquinho de 1 quilo não, viu? É aquele sacão, para demorar bastante. Para que você consiga estabelecer um ambiente seletivo. Jesus fazia isso. Note que tinha um montão de gente que falava para Jesus, vou atrás do Senhor. Jesus falou aqui, ó. Não vem comigo não, fica aí, vai para sua casa, vai para sua família, vai para o céu. Agora tinha um pessoal que não falava nada e ele diz, segue-me, vem atrás de mim.
Por que ele selecionava pessoas? Porque primeiro ele entendia que mesmo ele não faria o que precisava fazer sozinho. Ele precisava de gente. Ele é Deus, o Filho de Deus, como queiram aqui, certo? Mas ele é alguém que sabia que para realizar seu propósito, ele precisaria de gente. Você já sabe de quem você precisa? Você sabe? Eu estava vendo uma reportagem e aí eu vi uma marca de sapato nos Estados Unidos. De sapato extremamente popular, sapatinho de 20, 30 dólares. Eu não vou falar o nome, porque eu não quero fazer propaganda. Mas era um sapato bem comum. E a faixa de preço era essa. E essa empresa, ela contratou uma empresa de marketing, que criou uma outra marca com um nome bem parecido, bem próximo. Mas fez um lançamento extraordinário. Pensa, um negócio fantástico, sabe? Gastou muita grana. O sapato mais barato nessa loja custava 200 dólares. Ficou uma fila para comprar o sapato de 200 a 600 dólares. E todo mundo comprou e vendeu bastante. Mas ao chegar em casa, eles tiveram uma surpresa. O sapato que eles haviam comprado por aquele preço era da marca da outra loja. Mas ninguém enganou eles. Só criou uma linha de marketing e o produto da turma explodiu. Eu quero te perguntar uma coisa. Onde você quer chegar? O que você quer comprar? O que você quer fazer? Onde você quer se relacionar com Deus? Até onde você quer ir? Que tipo de ministério você quer ter? O quão espiritual você planeja ser ou acha ser? Pare e pense. Tem alguém que pode te levar para perto de Deus. Tem gente que pode te aproximar de Deus. Tem gente que pode te ensinar a palavra, tem gente que pode te ensinar a orar. Tem pessoas que podem te ajudar nesse caminho cujo qual elas já percorreram. O que você precisa é de um parceiro, é de uma parceria, para que fique mais leve. Porque sozinho, talvez você até consiga. Às vezes, você precisa de um parceiro que tem dinheiro. Às vezes você precisa de um parceiro que tem uma ideia. Eu não sei. Eu sei que eu tenho aprendido isso todos os dias. Todos os dias. O tempo inteiro eu vejo essas conexões, que eu costumo chamar de anjo. Eu tentei fazer algo há 2 anos atrás com um cara e não consegui. Eu tinha desistido. Mas há mais ou menos 20 dias atrás, 30 dias atrás, apareceu um anjo. Ele não tem asas. Ele é um cara. Que é uma conexão que eu tenho. E que me disse, Cláudio, fulano quer fazer isso. Exatamente o que eu tentei fazer. E não consegui. E agora eu consegui com tanta facilidade que toda aquela força que eu empreguei lá, certo? Atrás, sozinho, agora eu ainda falei com ele, você vai comigo no local, irmão, para eu resolver? Ele falou, vou. Eu fui lá e resolvi. Então eu sei que muitos aqui estão em busca de alguma coisa. Se for algumas coisas, vai te atrapalhar um pouco. Mas se você conseguir pegar isso e colocar no singular, qualquer um que olhar para você vai saber que é importante. Vai saber que você não está disposto a se distrair. Você está pronto, certo? Para entender que tem alguém que faz o que você não consegue fazer. E eu estou falando agora de Deus, não. Eu estou falando de gente. Entendeu, Sidney? Entendeu, Eliezer?
Entendeu, Max, Cláudio? Entendeu, Mary, Patrícia, Osias? Entendeu, André, Geraldo? Tem gente. Onde essas pessoas estão? Aí, querido, se eu soubesse onde está a sua pessoa, eu ia cobrar para falar. Pode ter certeza que aí já seria consultoria. Mas você tem que achar essa pessoa. Onde é que está essa pessoa? Um parceiro que vai te ajudar a concretizar aquilo que você... Ah, pastor, ninguém pode fazer por mim. Então, como disse Osias, você está no lugar certo. Porque aqui tem alguém que não é homem, ele é Deus. E ele pode fazer o que ninguém pode fazer. Mas vou logo te avisando. Se tem alguém que pode, chama. Não chama ele primeiro não, que ele não costuma ir. Certo? Identifica essa pessoa, certo? E coloque isso na sua vida que você vai ver. Então a pergunta que eu fiz para mim hoje é: com quem eu estou realizando meu propósito? Com quem? Quem é? Preste atenção. Moisés, tira a sandália dos pés, porque o local cujo você está pisando é local santo. Moisés, você vai dar um pulinho lá no Egito, de onde você veio. E agora você vai libertar o meu povo. Sim ou não? Sim ou não? Sim, vai lá libertar meu povo. Vai lá, Moisés. O que Moisés falou? Ó, vai rolar não. Deixa eu explicar um negócio que eu já não sou mais aquele garoto. Agora as coisas já não estão mais fáceis, entendeu? Já estou cansando à toa. Entende? Já dá aquela dor de cabeça no corpo todo. Agora não vai rolar. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor falou que eu vou negociar com o farol. O senhor deve ter esquecido de... Só uma questão. Eu estou com uma dificuldadezinha de comunicação. Eu não sei o que é, que também não sou obrigado a ser... Pastor, o que é um ali? Eu não sei. Um diz que é gago, eu fico com a gagueira. Mas sei lá se o cara era gago. Podia cantar, ao invés de falar com o faraó. Dá para resolver? Mas aí o que Deus falou para ele? Eu tenho para você alguém, quem é? Arão. O que o Arão vai fazer? O Arão recebeu a missão, sim ou não? Não. O cara da missão é o Moisés, mas o Arão vai ajudar o Moisés na comunicação. É suficiente? Não, porque o Arão é meio cego em algumas áreas. Depois vai ler. Também não estou aqui para ficar falando mal dos outros. Eles não estão aqui presentes, vou ficar denegrindo a imagem dele. Mas o Arão, mas também não era assim lá. O Arão foi o cara do bezerro. Mas tinha o outro, o outro irmão, certo? Que me parece que era o cara que era a fonte de apoio, o cara fiel, certo? Mas o Arão era o cara da comunicação, o Ur é o cara da Fideli, e tinha o Josué, que era o cara do porrete, maluco. O pau quebrava com o Josué, entendeu? Ia para frente de batalha e toma-lhe cacete, dá-lhe pancada, dá-lhe, e vamos... Ué, e o Moisés? Moisés não batia ninguém, coitado. E o Arão só falava. E era o fiel, e o outro da cacetada. Você dá para você notar? Eu não sei o que você precisa. Às vezes você tem que ter gente. Na igreja você tem que ter gente que vai para frente mesmo e vai para o pau. A gente tem uns segurança aí da igreja. Você acha que é para quê? O cara chegou aqui e quer fazer alguma coisa? Nossa, por gentileza. Jesus te ama, tomou uma rosa. Não vai tomar rosa, nada. Primeiro é a segurança das nossas crianças, é a nossa segurança, é a segurança para a sua família. E se você quiser que eu só obedeça, se não, meu filho... Vamos para a sala do concerto. Ah, mas estou errado, estou certo, você tem que ter gente assim. Mas você tem que ter umas pessoas polidas também. Os caras assim. Gentleman, os caras sensacional que você não é, mas tem que ter gente. Você consegue. Nós precisamos de tudo. Agora, onde estão essas pessoas? Onde elas estão? Talvez esse seja o grande desafio da nossa vida. Parar de acharmos que vamos fazer tudo sozinho e encontrarmos as pessoas chaves na nossa vida.
Invista um pouco de tempo, não é gastar tempo, não. Sabe qual o seu problema? É que provavelmente você fez tanto tempo da maneira errada que agora você não quer investir um pouco de tempo para fazer a coisa certa. E assim, Jesus fez desse jeito. Escolheu as pessoas que outros não escolheriam. Entendeu que ele precisava de um tempo para preparar essas pessoas. Os 3 anos. Era isso. Não pegou ninguém perfeito. Não era isso. Mas ele entendeu que precisava de pessoas difíceis. Tiago e João, Jesus chamava de filho do trovão. Provavelmente por causa de temperamento. Olha o Pedro. Olha o Judas. O Tomé. Pô, a equipe de Jesus é difícil. Provavelmente você não chamaria. Mas foram pessoas chaves, pessoas certas. Outras não estavam na equipe dele para segui-lo. Vamos mudar Samaria, Samaritana, vamos mudar Decápolis, ex-endemoniado. Vamos mudar o ambiente fora, vamos pegar o Paulo. Você vê que o próprio Paulo descreve que quem ele tem, ou com quem ele se encontra no caminho de Damasco, quem é? É Jesus, ainda recrutando os seus para desempenhar e fazer aquilo que outros não podiam fazer. Então eu preciso entender essa parceria. Talvez eu não consigo, porque eu não consigo parceiros, ou me alianço a parceiros errados. E talvez por isso eu não saia do lugar. Pense um pouco sobre isso, eu não sei o que você quer. Mas o segundo requisito é planejamento. Uma coisa que nós, principalmente pentecostais, não fomos muito ensinados a fazer. O pentecostal sempre foi muito doutrinado a ter uma fé tão grande que ela consiga superar esse ambiente de planejamento. E a Bíblia o tempo inteiro fala disso. O primeiro texto que eu vou te colocar aqui é Lucas 14, 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre? Aqui está o objetivo. Não são torres, não é uma cidade, não é um bairro, não é nada. O cara pegou aquilo e isolou. Tratou de forma singular. O que eu quero? Eu quero construir uma torre. Então Jesus está dizendo, pois qual de vós, ou quem de vocês, que pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro? Olha só, qual de vocês vai se casar e não se senta primeiro? Vai construir uma amizade, não se senta primeiro? Vai entrar numa igreja, não se senta primeiro? Tudo o que vai fazer nunca é calculado, porque Deus está no controle de todas as coisas. Nunca precisa calcular nada, você nunca precisa medir nada. O que você precisa é ser suficientemente forte para lidar com as consequências da sua negligência. Aí você entra na igreja, encontrou com o irmão 2 vezes, conta para ele o que não deve, empresta para ele o que ele não tem condições de pagar. Você consegue entender isso? Isso é extremamente espiritual. Então, olha só, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Planejamento. É só isso. Sabe, o que a Bíblia está dizendo é planeje. Quando? Antes. Qual de vós pretendendo? Ele não está construindo, ele está pretendendo. O propósito dele é esse. Então o que ele vai fazer com o propósito? Ele vai descobrir quanto o seu propósito custa. Você quer comprar um carro? É legal, mas seria muito bom que você descobrisse, antes de comprar o carro, o valor do seguro, porque não dá para ter carro sem seguro. Seria muito legal você descobrir quanto custa o IPVA.
Seria muito legal você, também procurar descobrir qual é a desvalorização dessa marca que você pretende comprar. Seria legal você descobrir qual é o consumo de gasolina. Seria também bem importante você descobrir qual é o gasto com manutenção, se as peças estão disponíveis no mercado nacional. Mas não. Grande parte das pessoas não fazem esses cálculos. Eu vou me casar, antes de casar, descubra. Eu vou entrar numa igreja, tá certo? Esse texto fala disso. Quanto custa ser meu discípulo? O contexto desse texto é esse, é verificar se você tem condições de concluir, de pagar as despesas, de pagar o preço de tudo isso. O nome disso é planejamento. É assim que funciona. O crente precisa, aqueles que realizam são pessoas que planejam e que fazem parcerias. Eles têm parceiros e entendem claramente isso. Ele pode chamar seus parceiros de sócios? Pode. Ele pode chamar seus parceiros de colaboradores? Pode. Ele pode chamar seus parceiros de coaches? Pode. Ele pode chamar os seus parceiros de literatura? Pode. Algo que chegou de alguém até você de forma escrita? Pode. Mas são pessoas, certo? Que vêm para cumprir uma missão. É assim que as coisas funcionam. Mas se você não planejar, e ele vai além. Olha só, Jesus continua. Bota o próximo versículo, não o seguido a esse. Bota logo o 31. Isso. Ou qual é o rei que indo para combater outro rei, ele está indo, não se assenta primeiro, para calcular. Ou melhor, ele não está nem indo. Ele está dizendo, qual é o rei, o verbo aqui, ele quer dizer que planeja ir contra outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens, ele poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. O que é isso? Planejamento. Quem está contando isso aqui é Jesus. Foi Jesus que disse isso. Que se alguém vai fazer alguma coisa, deve sentar e planejar, ver se tem como. Você quer travar uma batalha com Satanás, é isso? Você quer entrar no ministério de libertação, é isso? Beleza, está tranquilo. Você sabe quanto custa? Descubra primeiro, antes de entrar, para ver se você tem como pagar. O que você quer fazer? Seja no ambiente espiritual, seja no ambiente emocional, você quer lidar com pessoas difíceis? É isso? Planeje bem, porque é isso que Jesus está tentando falar. E se olharmos, vou te mostrar mais 2 textos. Vamos lá, Gênesis 6:15. Está aí, ó. Deste modo a farás. 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de... O que é isso? O que está sendo construído aqui? O que está sendo construído? Bota o 16. Farás ao seu redor uma abertura, uma janela de 1 côvado de altura, certo? Vamos lá, a porta da arca colocareis na lateral. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um... O que é isso? Quem é que está dizendo isso? É Deus dizendo para quem? Para Noé, eu tenho para você uma missão. Mas vai construir uma arca? Então construa do jeito que eu quero. Pode ser um barquinho. Não tem medida não? Então tá bom. Não tem planejamento? Não. A arca é minha, disse Deus. Então ela é de 300 côvados, a altura é desse jeito, a janela vai estar aqui, a porta vai estar lá, eu quero 3 pavimentos, é desse jeito que vai ser, o que indica que tanto Jesus, no Novo Testamento, quanto Deus, no Velho Testamento, fazem o quê? Planejamento.
E nós, muitas vezes, não fazemos um planejamento para comprar uma coisa, um planejamento, certo, para manter um relacionamento. Nós não planejamos. Então, damos com os burros na água. Sofremos para cá. Vamos morar no céu, gente. Essa é a grande verdade. O que nós vamos conseguir é ter uma vida muito legal aqui na terra. Por quê? Porque quebramos, certo, os princípios. Então, eu preciso aprender a planejar. Aprender a tratar. Por quê? Porque as pessoas que têm êxito são pessoas que planejam. Eu não sei quanto tempo você usou sua vida ou tratou as coisas ao léu. Mas agora chegou um momento que eu acho que você precisa. Olha esse texto aqui, Mateus 13, 44. Dá uma olhada nesse texto. Se você não lê direito, parece até uma confusão. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual um certo homem, tendo achado, o escondeu. Olha lá. E, transbordantemente de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele... Preste atenção. O cara está andando por uma terra e achou algo de valor. Ele não pode pegar. O que indica nesse texto é que provavelmente era uma pedra, alguma coisa, certo? Que estava naquele solo. E ele acha. Tá bom, ele está passando. Achei. Então eu vou pegar. Não, se ele pega numa terra que não é dele, é roubo. Então ele não vai roubar. O que ele faz? Aquilo fica escondido. Mas ele sabe o quanto vale aquela terra por causa daquele tesouro. Então o que ele faz? Ele vai, vende tudo que tem e compra a terra. E assim que ele compra a terra, o tesouro passa a ser dele. Novamente, Jesus está falando de um planejamento, de alguém que entende que para conseguir as coisas precisa planejar. Poucas pessoas dão sortes na vida de mudarem de vida da noite para o dia. A grande maioria das pessoas que viverem isso não conseguirão manter isso, porque a sorte não gosta de ambiente instável. Ou melhor, não a sorte, o sucesso, certo? O sucesso não gosta de ambiente instável. O sucesso gosta de ambiente, né, onde ele vai ser mantido, onde ele vai ser cuidado. Pessoas que dão sorte, ganham na loteria e fazem isso, fazem aquilo, ou ganham dinheiro do nada, rápido, tão rápido quanto ganhou, acaba perdendo. Ou se não perde o dinheiro, se perde por causa do dinheiro. Essa é a verdade. Porque o que a vida está esperando de mim e de você, e eu, pastor, o que você está falando para mim mesmo? Porque eu sou excelente para fazer planejamento em algumas áreas da vida, mas sou terrível para fazer em outras. O que acontece? As áreas que eu sou bom, crescem. As áreas que eu vou bem, elas se expandem. Agora, as áreas que eu sou ruim, meus resultados são péssimos. Quem caminha comigo mais de perto sabe. Então não estou falando de você, eu estou falando de mim, porque essa palavra primeiro é para mim. O que essa palavra está querendo dizer, Cláudio, primeiro, entenda que a vida está mandando para você, para que fique mais leve, gente que é bom em área que você não entende nada. Eu não posso tocar. Eu não sei cantar. Então o que a vida fez? Mandou para mim essas pessoas que fazem o que eu não sei fazer. É assim que funciona. Então tem gente que ensina melhor que eu. Agora aprenda uma coisa. Seu dom, primeiro, não invalida o dom do outro. Aquilo que você é bom não invalida a outra área do seu irmão. Se você achar assim, provavelmente você vai caminhar sozinho. Então a vida está te apresentando, eu não sei o quanto ela te apresentou, não sei o quanto você já jogou fora, eu não sei. Eu só sei que você vai precisar de parceiros. Eu construí uma família
com essa moça. Olha como era a vida engraçada. Ela, na época, namorou meu melhor amigo. Meu melhor amigo daquela época, hoje não é. E não é porque namorou ela, não, é porque distanciou. Até porque Xerém era um lugar pequeno, a gente fazia um revezamento para achar a pessoa certa. Não tinha nem muitas opções. A verdade era essa. É assim, não tinha nada de errado. Na escola, é isso. Você sabe, provavelmente você, hoje, tem um amigo casado com a ex-namorada sua, ou alguma coisa desse tipo, ou uma amiga, eu não sei. É assim que funciona. Certo? Mas ela foi a parceira que Deus colocou na minha vida para me dar 2 filhos. Um dos meus filhos conseguiu uma parceira. Para fazer tudo o que eu faço, eu tenho parceiros, eu não faço nada sozinho. E eu sei disso. De gente que é muito melhor do que eu. Agora, para fazer, não bastava gente. Eu precisava de planejamento. Planejamento sem gente não é executado. Gente sem planejamento não chega em lugar nenhum. Então a vida vai estar esperando de você sempre isso. Primeiro, o que você quer. O que você quer de fato hoje? Defina isso para você. É isso que você quer? Eu quero a cura, pastor. Então tá bom. A cura está onde? A cura está nos médicos, na terapia, nos remédios. Sim ou não? Sim ou não? Claro que está, ué. Mas se essas opções não, então você vai para aquele que pode fazer o que remédio, médico e terapia não pode. Deus. Mas se você chega aqui querendo mais de uma coisa, eu te sugiro, estabeleça a sua prioridade, não o que é importante. Prioridade primeiro. Você tem prioridade, você tem importante e você tem supérfluo. Então defina o que é prioridade. Você tem R$1.000. Você precisa pagar o aluguel, pagar o cartão ou comprar uma geladeira. O que é prioridade? Isso aí. O que é importante? E o que é supérfluo? Pelo menos no momento. Tá certo? Quando você faz isso, fica mais fácil. Ou então, o que você vai ficar fazendo é correndo em círculo. É isso. É notando que está sempre passando, sabe aquele povo caminhando na terra prometida? Já passamos por aqui, já passamos por aqui, já passamos por aqui. Nós já passamos por aqui. Nós já passamos por aqui. É assim que funciona. A decisão é sua. Eu não sei qual é a área da sua vida. Qual é o tipo de pessoa que você precisa. Eu não sei quem é essa pessoa que, se estabelecer um link com você, você vai chegar, você vai romper. Eu só sei que tem alguém capaz de fazer. Tem alguém que tem aquilo que você precisa. O que você precisa, talvez, é orar. Senhor, me mostra a pessoa. Me mostra quem. Me mostra onde está. Será que Deus não podia curar Paulo? Daquela cegueira? Podia ou não podia? Curou? Mandou ele na casa de alguém. O que você precisa nessa noite? Eu preciso de um milagre. Você precisa de um parceiro. Você precisa de alguém, de alguma pessoa, que às vezes não tem nada a ver com você. Nada. Nada. Pode entrar para resolver um problema único, particular, seu, momentâneo. Sabe, aquela pessoa que você precisa tirar um documento, você está atrasado, você precisa... E aquela pessoa chega naquele momento chave. Você nunca mais vai encontrar com ela. Mas naquele momento, aquela pessoa foi usada por Deus ou usada por Deus para ser seu
parceiro. É isso. O planejamento é a rota que você estabeleceu. É para lá que eu vou. É assim. Para Noé, Deus disse, vai ser desse jeito. Para Moisés, Deus disse, o tabernáculo é assim, 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 assim. Bota a arca é de madeira, de acácia. Bota a folha de ouro por fora e por dentro. Não fazia sentido ter folha por dentro. O único que ia ver dentro da arca, quem era? Era o sacerdote. Mas o importante não é o que o sacerdote iria ver, era o que ele iria dizer. Quando alguém perguntasse para o sacerdote como era a arca, ele ia dizer, ela é o que vocês veem por fora, mas dentro dela também é ouro, porque Deus é um só. O que ele é por fora, ele é por dentro. Então tudo tem planejamento. A criação do mundo é planejamento. É isso. Luz, firmamento, tudo segue uma programação. Se nós fizermos isso, talvez não vai dar, não estou dizendo que você vai ser perfeito. Provavelmente você não vai conseguir fazer isso em todas as áreas da sua vida. Mas eu posso te garantir, faça na área financeira e vê se você não prospera. Faça na área espiritual e você vai ver onde você quer chegar. Faça isso para melhorar seu casamento. Estabeleça um prazo, uma rota. Tem alguém que pode te ajudar com terapia, com aconselhamento, com oração. Tem alguém por aí, ó. Pode estar aqui, pode estar no seu trabalho, pode aparecer na sua vida amanhã. Sai daqui hoje perguntando, Senhor, eu preciso de tanta coisa, que a primeira coisa que eu preciso é de alguém para me dar uma visão singular do que eu preciso de fato. Que na verdade você não alcança porque você não... São tantas necessidades. Então essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Por quê? Porque eu vou terminar agora, eu recebi alguns pastores lá no sítio ontem, e um não foi embora, ficou. Era ele que pregaria no meu lugar hoje. Eu tinha convidado ele para pregar. Nós saímos para resolver algumas coisas, depois jantamos, e aí eu senti que ele não pregaria à noite. E aí eu falei, eu vou pedir para ele pregar de manhã. Aí liguei para o Sidney para pregar hoje. Mas, na hora de dormir, eu levei o colchão para a sala, lá do sítio, ele botou o colchão dele lá de um lado, eu botei do outro, e nós começamos a conversar. E eu comecei a entender que ele não tinha vindo aqui, nessa ocasião, para pregar. Ele tinha vindo com outro propósito de Deus para a minha vida. Ele era alguém que eu estava precisando para aquele momento. Ele não pregou hoje de manhã, que eu falei para si, eu falei para ele, pode ir embora. Ele falou, Cláudio, mas eu disse que eu ia para minha mulher que eu ia só amanhã. Eu falei, ela vai ficar tão feliz de te ver hoje. Ele veio para me ajudar a resolver algo que eu estava com dificuldade. Eu não sei o que você precisa. Eu sei que às vezes você está esperando um anjo e Deus não vai mandar anjo, vai mandar uma pessoa. E se você não estiver preparado para receber essa pessoa, você perca a oportunidade de viver o seu milagre, porque você estava esperando que fosse algo tão incomum, tão extraordinário, certo? E Deus ia usar um método tão ordinário, tão comum, que você não deu chance disso acontecer.
Eu queria que você ficasse sentado mesmo do jeito que você está. Que você fechasse os seus olhos. Agora, feche seus olhos. Eu vou orar. Eu quero que você ouça a minha oração. Você só precisa no final, se concordar, dizer amém. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Eu quero clamar ao Senhor como pastor dessa igreja. Clamar por aqueles que são membros da igreja. Clamar por aqueles que nos visitam nesta noite, são membros de outras igrejas. Talvez são pessoas que não estão ligadas a igreja nenhuma. Clamar também por aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Clamar por aqueles que não estão nos acompanhando, mas terão acesso a esta mensagem amanhã ou em qualquer outro dia. Para que possamos ser mais objetivos para nós mesmos, eliminando os plurais, os S's, e trazendo de uma forma muito singular para o Senhor. Porque precisamos de uma direção em primeiro lugar. Um alvo para alcançar. Algo que deixe de ser uma ideia, que deixe de ser um desejo, Pai, e se torne uma realidade. Em nome de Jesus, toma cada um de nós neste momento. Muitos de nós estamos aqui há tanto tempo, Senhor, e não vivenciamos, e não alcançamos o cansaço, o desânimo. Às vezes é inevitável, Senhor. Começamos a achar que o Senhor não é bom. Dependendo do dia, Senhor, podemos até duvidar da Tua existência. Somos seres humanos. Mas nesta noite, Pai, nos entregamos em Tuas mãos. Esperamos tempo demais por anjos. Esperamos tempo demais por pregadores, por profetas, por visões, por profecias. Esquecemos, às vezes, de pedir por gente. Gente como Aspenaz foi para o Daniel. Gente como Artaxerxes foi para o Neemias. Gente de carne e osso, como o copeiro foi para José, como Mical foi para Davi, como Jonatas, como Abigail foi para aquele povo. Pessoas que podem estar conectadas com a pessoa que nós precisamos. Gente que pode nos apresentar alguém, que pode nos apresentar um médico, que pode trazer a cura. Gente que pode conhecer alguém que vai ser o cônjuge para viver a vida inteira com essa pessoa. Gente que pode ter a experiência contigo que nós não temos, mas que possa nos ajudar. Em nome de Jesus, Senhor, que não seja mais uma quarta-feira, que seja a quarta-feira da nossa vida, ó Deus. Que essa palavra não se perca. Parceiros, onde eles estão,
parceiros, contendo aquilo que nós não temos. É isso que eu te peço hoje. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco nessa caminhada, porque sozinho nós não vamos conseguir. Gostaríamos de ver o teu nome sendo glorificado na nossa vida, nos nossos negócios, no nosso casamento, nos nossos filhos. Nos ajuda, ó Deus, a entender isso. Toma cada lar aqui representado. Toma cada um de nós, Senhor. Que sejamos o sal que essa terra está esperando. Que sejamos a luz que vai resplandecer em meio às trevas. Nosso maior inimigo não é Satanás. Ao teu lado, nós podemos vencê-lo. O nosso maior inimigo não são nossos irmãos. Nosso maior inimigo, Senhor, somos nós mesmos. A dificuldade que temos de descobrir quem somos de fato em Ti. Leva-nos aos nossos lares. E que essa noite ainda, Pai, tenhamos uma experiência com o Senhor. Que o Senhor fale conosco durante esta madrugada. Que o Senhor toque, desperte, abra os nossos olhos. Porque em nome de Jesus, esta é uma noite de virada. As coisas mudam hoje, as coisas mudam aqui e as coisas mudam agora. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam: